Graça e paz, aqui estamos em mais um vídeo e antes que adentremos no assunto que queremos abordar no vídeo de hoje, eu quero aqui agradecer a cada um de vocês que tem me ajudado. E como vocês me ajudam? Quando você segue nossos perfis aqui nas redes sociais, quando você curte e compartilha os nossos conteúdos, você fazendo isso, você me incentiva e me impulsiona para que a cada dia eu me esforce para continuar trazendo bons conteúdos no contexto bíblico, teológico, para que a gente continue crescendo e amadurecendo na palavra do Senhor. Muito obrigado. E você ainda que não está nos seguindo, por favor, nos ajude. Gerion Moraes, Cristãos que Pensam, é o nome do perfil. Eu também tenho um canal no YouTube, Gerion Moraes, Teologia para Todos. Nos ajude e você pode ter certeza que ficarei muito grato. Dito isso, o assunto que iremos abordar hoje acredito que seja de extrema importância e relevância, dado ao momento ao qual estamos vivendo nesse contexto cristão, evangélico, gospel, dentre outras coisas aí. A cada dia que se passa, parece que se inserem no meio da igreja um algo novo, um modismo diferente, uma nova onda, enfim. Mas será que isso é de Deus? Será que tem respaldo bíblico para essas coisas que vêm surgindo? Será que essa é realmente a vontade de Deus? Infelizmente, não, porque eles não priorizam a palavra de Deus, eles não se atentam realmente a uma boa, verdadeira e coerente interpretação da palavra de Deus. Teologia e doutrina nem se falam. Eles falam que não precisa disso. Por isso que a cada dia que se passa, novas heresias surgem e as antigas ganham força. Dentre essas muitas coisas que surgem, eu quero falar sobre uma que é a questão do judaísmo. Tentar judaizar o culto cristão. Sabemos que essa prática não vem de agora, já vem de muito tempo. Como, por exemplo, olha o que a Bíblia diz na Epístola aos Gálatas, Paulo escrevendo às igrejas da Galácia do Sul, capítulo de número 2, versículo de número 16. Diz assim, olha o que a Bíblia diz. Sabendo, contudo, que o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Cristo Jesus. Também temos crido em Cristo Jesus para que fôssemos justificados pela fé em Cristo, e não por obras da lei, pois por obras da lei ninguém será justificado. Que é um texto melhor que esse para a gente abordar no contexto desse assunto aqui da judaização do cristianismo? Um exemplo é o contexto ao qual essa carta foi escrita. Os judaizantes, ou seja, aqueles que vinham da religião judaica e se converteram ao cristianismo, eles não queriam abandonar as velhas práticas, os velhos rituais das práticas judaicas, da religião judaica, e agora estavam querendo inserir isso no meio da igreja de Cristo Jesus. E o pior, colocavam isso como condição para a salvação. E se não fizessem essas práticas, como por exemplo, circuncisão, guarda de sábado, evitar comer alguns alimentos, se não fizessem isso, não seriam salvos. Ora, mas olha o que Paulo diz aqui. Ninguém pode ser justificado pelas obras da lei. Ninguém é salvo pelas obras da lei. Somente pela fé em Jesus Cristo é que somos justificados, pois ele doou-se na cruz do Calvário, se fez justiça diante de Deus, e quando cremos, quando confessamos ao Senhor como nosso único e suficiente Salvador, também somos justificados diante de Deus. Não existe outra coisa a mais para fazer. Não existe outro subterfúgio, não existe outra modinha. Infelizmente, tentam colocar um jugo em cima da igreja, coisa que Cristo já tirou. E ele mesmo disse, o meu jugo
o meu fardo é leve e suave. E por que estão fazendo isso nesses dias de hoje? Modismos, crendices, que nada tem a ver com o que a palavra de Deus ensina. Quer ver um exemplo disso? A guarda do sábado. Será que precisamos guardar o sábado para sermos salvos? Olhando para a Bíblia, não. Jesus, ele é o nosso descanso. Jesus, ele é o nosso sábado. Olha o que a Bíblia diz, Paulo escrevendo à igreja de Colossenses, capítulo 2, e o versículo 16. Portanto, que ninguém julgue vocês por causa de comida e bebida, ou dia de festa, ou lua nova, ou sábados. Ninguém julgue vocês por isso. Por quê? Isso aqui estava previsto na lei que foi entregada a Moisés. Isso era reservado para os judeus, pertencentes à religião judaica. Isso era a sombra das coisas que viriam, pois no contexto bíblico, vou usar aqui um termo teológico, existe a revelação progressiva, ela foi crescendo e se conclui em quem? Em Jesus Cristo. Tudo isso aqui era a sombra da substância que viria, que era Cristo Jesus. Por isso, que se quisermos sermos salvos, temos que crer em Jesus Cristo. E crer também nos leva a obedecer. Mas são tantas coisas que são inseridas aí no meio dessa judaização. Hoje em dia, se você colocar alguns vídeos aí na internet, você vai ver cultos de igrejas que se dizem cristãs, com roupas, indumentárias judaicas, móveis, utensílios, dentre outras coisas. Esses dias eu vi algo que eu fiquei assim, impressionado. Alguns obreiros entraram dentro de uma suposta igreja cristã com uma réplica da Arca da Aliança, e quando eles foram entrando, o povo chorava, se esperneava, como se estivesse adorando e venerando isso. Meu Deus. Isso é idolatria ou não é idolatria? Por exemplo, eu tenho uma réplica da Arca da Aliança aqui, vou até mostrar para vocês, pequenininha. Olha aí para vocês verem ela, tá vendo? É de enfeite, vou deixar na minha estante, nas minhas prateleiras. Mas para mim não passa de um enfeite. Não tem efeito religioso, não tem efeito místico nenhum aqui, é só um objeto. Que eu acho bonito. Mas quando você pega um objeto, seja ele qual for, e você coloca naquele objeto poderes místicos, sobrenaturais, isso é idolatria. Dentro do cristianismo não existe isso. Por exemplo, tem gente que usa um talite. Talite é aquele manto de oração que colocam sobre os ombros e cobrem a cabeça para orar. Aquilo pertencia à religião judaica, não tem nada a ver com o cristianismo. Tem gente que usa que não sabe nem para que serve. O kippah que colocam aqui em cima da cabeça, que é para mostrar que tem alguém acima da pessoa. Mas aquilo é reservado para a religião judaica. O shofar, o chifre de carneiro. Colocar isso dentro de um culto a Cristo, não sabe nem para que servia. Para convocações de festas, para convocações de guerra. Era para isso que servia. Não tem nada a ver, não existe nada de mágico, nada de místico, nada de sobrenatural, é tudo invencionice. Uns que dizem que se orar lá em Israel, no Muro das Lamentações, ou se jejuar lá vai ter um efeito melhor, sobrenatural, especial. Mentira. Oração, Jesus disse, feche a porta do seu quarto e fala com seu pai em secreto. É isso. Tome cuidado. Saia desses misticismos e sincretismos que nada tem a ver com o culto a Jesus Cristo. E o pior, colocam isso, vocês têm que praticar e usar essas coisas se quiserem serem salvos. Misericórdia. Isso é uma heresia das grandes. Se atente para a palavra de Deus. Fique com o que a palavra de Deus tem nos ensinado e tem para as nossas vidas, que é algo sadio e que realmente vem da parte de Deus. Que Deus continue te abençoando e até o próximo vídeo.